Bom, galera, nosso papo hoje vai ser sobre as bases mais importantes que existem. Para que elas servem, onde é que elas vão ser usadas, né? Como é que pode cair em prova, como é que isso pode aparecer em prova. E eu considero que essa aula, sem dúvida, ela é super importante. Então, ó, vem comigo, vamos trabalhar que hoje, já sabe, né? É um ótimo dia para você aprender química. Bora nessa! Cara, a segunda substância química mais produzida no mundo, perdendo apenas para o ácido sulfúrico, é a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Então a primeira coisa que a gente vai ver sobre essa substância é NaOH, hidróxido de sódio, também pode ser chamado de soda cáustica. Gente, a soda cáustica ela não é encontrada na natureza nessa forma, na forma de soda cáustica. Não existe jazida de soda cáustica, mina de soda cáustica. Então ela é uma substância que é produzida. E a maneira de produzir a soda cáustica, a produção, ela é feita, tá certo? A partir da eletrólise da água do mar. A gente chama a água do mar de salmoura. Então você faz a eletrólise, que é a quebra pela corrente elétrica. Você vai fazer a eletrólise da água do mar, e fazendo a eletrólise da água do mar, você consegue obter a soda cáustica. Inclusive, eu quero logo lembrar que toda eletrólise é um processo caro. Por quê? Porque envolve a passagem de corrente elétrica. Só que a maioria das eletrólises industriais, né, elas são compensadas pelos produtos. Você pode ter até um processo que seja caro, mas se eu tenho muitos produtos, eu consigo vender e recuperar aquele dinheiro. É o caso aqui da produção da soda cáustica. Aí você vai, pô, Michel, entendi. Ela é produzida a partir da eletrólise da água do mar. Mas para que ela serve? Por que ela é tão útil? Vamos começar lembrando que se você pegar gordura, banha de porco, por exemplo, gordura, e reagir com a soda cáustica, você consegue ter a produção do sabão. Então o sabão, que já é produzido há muito tempo, já é usado há muito tempo, uma maneira básica e simples é justamente juntar a soda cáustica com a gordura. Juntou, você faz a reação de saponificação e você obtém o sabão, que é um sal orgânico, né? Que é uma substância que tem uma parte polar e uma parte apolar, que a gente viu lá nas forças intermoleculares. Beleza. Outro uso importantíssimo dessa substância, cara, o hidróxido de sódio, ele também é usado na fabricação do papel. Então se usa muito na indústria lá da celulose o hidróxido de sódio. Cara, hidróxido de sódio é uma substância que também é usada para desentupir pia privada, justamente porque ele reage com a gordura e consegue eliminar essa gordura. Quando você compra, gente, soda cáustica aí num supermercado, em algum canto, muitas vezes o produto ele tem um cheiro horrível. Aí você vai, porra, mas por que tem que ter um cheiro horrível? Para evitar que uma criança desavisada, por exemplo, venha a ingerir essa soda cáustica, porque pode causar problemas gravíssimos, queimaduras gravíssimas. A soda cáustica ela é super corrosiva, ela queima a pele, então se ela é ingerida, ela pode inclusive ser letal. Então tem-se que tomar o maior cuidado quando você tem soda cáustica em casa, justamente para evitar o contato com a pele, com os olhos, com a boca, evitar o contato total. É usado como desentupidor de pia, desentupidor de privada, pode ser usado em produto para limpar forno, mas sempre sendo usado com muito cuidado. Inclusive, se você pegar a soda cáustica e jogar na água, você já percebe uma grande liberação de calor, ou seja, é um processo muito exotérmico. Outra propriedade bem legal da soda cáustica, a soda cáustica ela é capaz de absorver água. Eu vou colocar aqui, ó, puxar aqui uma setinha vermelha. Gente, ela absorve a umidade do ar, olha só, absorve a umidade do ar. Quando ela absorve essa umidade, ela vai absorvendo tanto, que ela começa a se dissolver. Parece até que ela está fundindo. Ela não está fundindo, porque não tem calor. Na verdade, ela está absorvendo tanta água, que ela vai se dissolver na própria água que ela absorve. Isso tem nome. A gente diz que ela é higroscópica. Ser higroscópica, toda substância higroscópica
é uma substância que absorve umidade e a soda cáustica ela é muito higroscópica, tá? Se você deixar o recipiente aberto, o que você vai ver, o que vai acontecer ali é que ela vai absorver tanta água que parece que ela se dissolveu, parece que ela virou uma solução. É isso que acontece com essa criatura, com a soda cáustica. De boa? Tem mais uma coisinha que eu acho que é importante, além de lembrar que ela é higroscópica e tudo mais, a soda cáustica, ela não pode, ela não deve, na verdade, ser guardada dentro de recipiente de vidro. Aí você vai, pô, Michel, por quê? Gente, o vidro é a sílica, é o SiO2. A gente ainda não viu, mas vai já ver, que o SiO2 é um óxido e é um óxido ácido. Se é um óxido ácido, se eu colocar uma base forte, o que vai acontecer é que ela vai reagir com o vidro. Então, o ideal para armazenar a soda cáustica são recipientes plásticos, de polímeros, né? Se você colocar dentro do vidro, já sabe, o vidro ele é uma substância de caráter ácido, então vai acabar reagindo com a soda cáustica e vai sumir aquela criatura, né? Então, não vai rolar de jeito nenhum. Cara, segunda base super importante, eu vou colocar aqui, ó, hidróxido de magnésio, que é conhecido usualmente como leite de magnésia, tá certo? Leite de magnésia. E essa substância, o principal uso dela é como antiácido. E, gente, quando ela é vendida como antiácido, quando você compra um recipiente, sempre vocês vão ver o seguinte, agite antes de beber, porque vocês sabem que essa substância, ela é pouco solúvel. Como ela é pouco solúvel, significa dizer que eu tenho que agitar pelo menos para ela se dispersar um pouquinho. Se você deixar parado, ela vai subir. A gente chama de suspensão. Ela vai ficar suspensa. Aí eu agito para dispersar um pouquinho, para misturar um pouco, né? E ela é uma base fraca. Como ela é uma base fraca, a gente pode ingerir, por exemplo, nem pensar em ingerir soda cáustica, mas hidróxido de magnésio pode, porque bases fracas eu posso ingerir sem ter graves problemas, né? Então é uma substância que pode de boa ser usada como antiácido. Então, hidróxido de magnésio, leite de magnésio, antiácido muito bom. Lembrado que eu já havia comentado que você tem que tomar com cuidado, porque tomou um pouco é ótimo antiácido, tomou muito é laxante, tá certo? Ou seja, você acaba, né, tendo aqueles problemas, se conhecendo por dentro. Então, na real, tomar um pouquinho funciona como antiácido, é uma beleza. Tranquilo? Vamos ver as 3 outras que eu selecionei aqui pra gente. Ó, CaOH2. Gente, CaOH2, eu preciso que vocês lembrem que isso aqui se chama hidróxido de cálcio. Cara, o hidróxido de cálcio pode ser chamado também de cal hidratada ou ainda água de cal. Um uso importantíssimo dessa substância, hidróxido de cálcio, como tinta. Eu acho que alguns já viram aquelas pinturas que às vezes você vê em muros, em paredes, e que quando você encosta uma roupa, principalmente escura, você percebe logo que você sai todo branco. Aquilo ali é cal, que é uma tinta barata, eficiente, mas barata. Também se usa esse hidróxido de cálcio, por exemplo, no caule de árvores. Às vezes você vê umas árvores pintadas de branco até uma certa altura, e aí o que é que essa substância faz? Como ela também é higroscópica, como ela também absorve umidade, ela seca a parte externa dessa planta e impede o parasitismo, diminui inseto, diminui outros tipos de planta que ficariam, as trepadeiras, entre outras. Então, ela impede a proliferação de micro-organismos que dependem da água e que dependem às vezes da seiva e que atacam ali a casca. Ele seca a casca ali externa, né? Ele resseca aquele lance lá e impede que haja essa proliferação. Então, bem bacana. Agora, sobretudo como tinta. Você vê muito aquela água de cal sendo usada como tinta. Guardar isso daí, tá? Lembre que, claro, quando você coloca cal, que é CaO, que é o óxido de cálcio, na água, que é isso aqui, ó, pega cal, que é CaO, e coloca dentro da água, eu obtenho exatamente o CaOH2. Então, é uma tinta muito usada, tá feito? Próxima, a LOH3, 2 usos importantes. A LOH3, gente, é uma base fraca, porque base forte é só um A e 2A, menos berílio e magnésio. Então, a LOH3 é uma base fraca. Poxa, se é uma base fraca, ela pode ser usada como antiácido. Então, alguns antiácidos, eles contêm o ALOH3. Mas sabe uma coisa que vocês precisam realmente saber sobre o ALOH3?
O ALOH3 tem um aspecto, se você observar, ele tem um aspecto gelatinoso. É tipo uma gelatina. Então, aspecto gelatinoso. Aí o que é que acontece? Eu produzo o ALOH3 dentro das estações de tratamento de água para que grude nesse ALOH3, que grude nessa gelatina as impurezas e eu consiga fazer a água ficar limpa, a água ficar transparente, numa etapa chamada floculação e coagulação. Eu formo coágulos. Então, quando eu formo esses coágulos, eu teria uma coisa mais ou menos assim: estação de tratamento de água. Também vai ter aqui no nosso curso, tá? Então, vai ter todo o lance da estação de tratamento, tudo sobre a água, não se preocupem com isso. Eu vou só adiantar um pouco, né? Estamos vendo, vamos aproveitar. Você coloca o sulfato de alumínio, tá certo? Aqui, ó, sulfato de alumínio, que é o Al2, SO4,3, ele vai reagir com a água. Quando ele reage com a água, ele sofre uma hidrólise e ocorre a formação dessa gelatina, como eu estava dizendo para vocês. Essa gelatina aqui, ó, é o ALOH3. E aí todo o material sólido que está suspenso, aqueles sólidos pequenininhos, grudam nessa gelatina bem aqui. Então você passa a ter sólido grudado, ó. Então enche de sólido, aí você agita para a gelatina passar em todos os cantos e pegar todos os sólidos. Depois você espera um pouco, um certo tempo, e você deixa decantar essa gelatina e ela leva com ela para o fundo do recipiente todo o material, fica bem precipitado, ó, tá bem aqui. Então é isso que acontece quando você coloca o sulfato de alumínio na água, na estação de tratamento, né? Gente, isso também é colocado nas piscinas. Às vezes você tem as piscinas em clubes, em residências, em prédios, etc. E para limpar, eles também fazem isso. Jogam uma substância que produz essa gelatina, que arrasta as impurezas, depois eles passam tipo um grande aspirador, que é para tirar essa gelatina com as impurezas lá do fundo. E essa gelatina é o hidróxido de alumínio. Então o hidróxido de alumínio, ele serve para fazer os coágulos, a coagulação no tratamento da água, e ele também é bem usado como antiácido, né? Na boa? E vamos para a última, para a gente guardar isso daí. Essa eu já comentei um pouco, vou só lembrar, para que isso aqui fique bem firme. Vou subir aqui um pouquinho para a gente ter uma área para desenhar aqui, ó. O NH4OH, gente, nós sabemos que é o resultado da reação da amônia, NH3, com a água. Se você colocar a amônia, que é uma substância tóxica, dentro da água, a gente vai obter o NH4OH aquoso, que é que eu quero que vocês lembrem. Essa substância, se ela tiver em grande quantidade, ela é tóxica, tá? É um gás venenoso, é uma substância que, quando você cheira, você já percebe na hora a irritação. Isso daqui pode ser utilizado para limpeza de gordura, como eu falei para vocês, ó, limpeza de gordura. Pode ser usado em algumas tinturas de cabelo. Então, em algumas tinturas de cabelo. Hoje o pessoal está tentando evitar essas substâncias químicas mais fortes na tintura de cabelo, né? Antigamente, naqueles alisamentos progressivos, o pessoal colocava formol. Hoje estão tentando de toda forma evitar, porque danifica muito o cabelo. Acaba que você consegue um pouco o seu objetivo, mas a um custo às vezes muito elevado. Mesma coisa do amoníaco. Estão tentando fazer produtos sem amoníaco, justamente porque acaba danificando muito o cabelo, deixando o cabelo bem ressecado. Então, essa substância, ela é chamada de amoníaco, tá? Detalhe, amônia, que é essa substância aqui, ó, NH3, é a terceira substância química mais produzida. A número 1 é o ácido sulfúrico, a número 2 é o hidróxido de sódio e a número 3 é a amônia. E a amônia, além de ser usada na limpeza de gordura, de ser usada em tintura de cabelo, a amônia ela é muito usada para produzir o ácido nítrico. Se a amônia ela é usada para produzir o ácido nítrico, e o ácido nítrico é usado para fertilizante, e o ácido nítrico é utilizado lá para fazer os explosivos, quer dizer que a amônia também tem esse uso. Então, por isso que eu preciso produzir tanta amônia, tá? Então, a partir da amônia se produz o ácido nítrico. Então, lembrar, a amônia é muito útil na fabricação de fertilizante.
Não pode esquecer isso, tá? Então se usa muito na fabricação de fertilizante, a amônia. E a amônia, ela é usada para fazer o ácido nítrico, que vai lá também, né, fazer aqueles explosivos, beleza? Então guarde, essa aula é curtinha também, boa, rápida, fácil de a gente observar, de a gente entender e a gente consegue perceber muita coisa bacana sobre as bases usadas no nosso cotidiano. Tranquilo? Um beijo imenso, a gente se vê já!